Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, então, tava aqui pensando, refletindo um pouco sobre algumas questões que eu converso, enfim, com meus alunos e também tenho estudado bastante em vídeos e livros, que é uma questão acho muito presente na vida de todas as pessoas que estão passando aqui por essa jornada na Terra, que é o nosso sentimento de culpa, né? Então, a gente chega ao limite, às vezes, de estar culpado por sentir culpa, né? De tantas culpas que carregamos, né? Nesse nosso mundo aí, nesse nosso planeta Terra. Muito se tem, eu acredito, né, na minha visão, que essa culpa seja pela formação, até religiosa, né, que a gente tem dessa questão de uma deidade, né, de um Deus perfeito, né, também de colocar como ídolos, enfim, como metas a serem atingidas, espíritos de luz muito evoluídos que vieram, né, que são chamados avatares aí, que já passaram pela Terra, como um dos mais, né, famosos, Jesus Cristo, Chico Xavier, Madre Teresa, Buda e outros vários, né, que não citei aqui, mas que passaram aí e nos deixaram um legado, né, uma história, um exemplo a ser seguido. Só que a maioria, né, das pessoas, a grande maioria, né, dos humanos não estão, né, nesse nível de evolução e nem irão atingi-los, né, se você acredita ou não, né, nessa vida ou em outras. Então acaba que a gente fica muito frustrado e se sente muito culpado por não atingir esse ideal de perfeição que não é real, né? Sempre puxando, né, pro assunto do eu sendo mulher, não tem como não pensar nisso, né? Mas as mulheres têm uma cobrança maior ainda, né? Eu já falei aqui sobre a questão do envelhecimento, mas também sobre a questão do corpo, né? Que não é aceito, né? Hoje, com a internet, enfim, né, com os filtros, não é que a gente tenha um ideal difícil de ser atingido, que antigamente era das revistas, né? Quando na era, né, do dinossauro, que não existia ainda a internet, eu sou dessa época. Mas eram ideais já que não eram, né, muito atingíveis, mas hoje com os filtros, né, e as cirurgias plásticas são ideais e reais. Então, seja pela essa questão estética do corpo, pela questão do excesso da produção, né, da cobrança de produção, de perfeição. Então, a gente quer ser perfeito no nosso, né, do nosso meio relacional e familiar. A gente quer ser perfeito no nosso trabalho, a gente quer ser perfeito como mãe, pai, irmão, né? Quer ser perfeito, ter um corpo perfeito, ter uma alimentação perfeita, fazer atividade física, e aí é um somatório de coisas que não fecha, né? No fim, as 24 horas do dia não são suficientes, né? Um mês, um ano não é suficiente para atingir todas essas metas inatingíveis que a sociedade nos cobra, né? Então eu converso muito, né, enfim, sobre isso com meus alunos e também me autoavalio, né? E eu fico pensando assim, como conseguir não procrastinar, né? Então evoluir, que para mim é um objetivo importante, assim, né? Acho que é a maior meta que eu tenho aqui nessa jornada é isso, né? Evoluir como um ser humano, né? Então, como eu posso não procrastinar, né? Conseguir manter minhas metas, uma rotina, mas também não me cobrar tanto, né, para esse nível de perfeição irreal que não existe, né? Como eu consigo comemorar as pequenas vitórias, os pequenos hábitos que eu consegui melhorar na minha vida, né, sem me acomodar, mas sem entrar né, no giro, na loucura de querer sempre mais. E eu acho que isso talvez seja um dos grandes, né, entre tantos outros, um dos grandes dilemas que a gente vive, sabe? A gente tá sempre em falta com algo, e por estar sempre em falta, estamos sempre nos culpando por não estarmos onde gostaríamos, ou às vezes, o que eu acho pior, que é nem o que é como nós gostaríamos, mas como os outros esperam que a gente esteja, né? Quebrar esse padrão das expectativas das outras pessoas nos gera culpa, né?
A gente queria ser um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um funcionário melhor, e aí vai, né? Sempre querendo ser algo que a gente não é. E nesse aspecto, assim, eu sempre sofri muito com essa questão do perfeccionismo, né? E o meio acadêmico despertou muito mais gatilhos, né? Da minha ansiedade e de sempre não me achar suficiente, sabe? Sempre era aquela teoria lá que os professores falavam, que tu faz da meia-noite às 6, né? E eu pensava, cara, será que eu não posso dormir ou descansar na meia-noite às 6? Então, esse processo, né? Esses gatilhos vão se impregnando, né, no nosso subconsciente e a gente sempre acaba se achando incapaz, inferior. A gente começa a traçar metas ao invés de metas de progressão em comparação a nós mesmos, a gente cria metas em comparação com o outro que a gente não consegue atingir. Cada indivíduo é único, né? E cada um vem de uma experiência e cada um teve uma oportunidade diferente. Então, se comparar é a pior coisa que a gente pode fazer, mas a gente sempre faz, né? E eu tô falando porque eu também faço. Então, não tô julgando ninguém, tô me colocando dentro, né? Então, eu acho que é isso, assim, essas questões, assim, eu acho que das ciências, das filosofias mais ocidentais, né, do olhar para dentro e tal, acabam nos ajudando isso. E o autoconhecimento em si, como qualquer outro tipo, né, de terapia, eu acho que fazem isso, assim, nos auxiliam esse processo de respirar, traçar metas, colocar em andamento, mas também não se cobrar tanto, sabe? Não se culpar tanto. Aceitar seus erros, aceitar suas imperfeições, né? Que todos temos erros, todos temos defeitos, né? E eu acho que focar muito no não tentar ferir o outro, sabe? Tentar se melhorar para isso, sabe? Mas aceitar que a imperfeição, que a transformação, né, vão estar sempre aí, que a gente tem que se manter em movimento, tentar melhorar, mas aceitar que cada um vai ter seu tempo, cada um tem seus traumas, seus problemas e é isso, pessoal. Se você concorda, deixa seu comentário aí, vamos conversar um pouquinho. Um beijo, tchau, tchau.